Felizmente, o governo resolveu dar mais um prazo para a troca dos extintores nos carros. A equipe do Bahia Motor foi conferir como estava a situação. Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. 2015 começou cheio de novidades e você, condutor, deve ficar esperto e com bastante atenção com o extintor do seu carro. Agora, além do prazo de 5 anos de validade, ele deve ser da classe ABC para apagar novos incêndios em novos formatos. Então, fique ligado nessa entrevista que vale ouro, com informações novas para você que está aí curtindo o Bahia Motor. É para apagar o fogo com segurança. Fique ligado. Qual a diferença desses extintores antigos, né, com o formato BC, e esses extintores agora que possuem o formato ABC? Qual a diferença entre eles? Bom, o BC e ABC são classes de fogo. Então, os antigos, os modelo BC, eles apagavam incêndios de inflamáveis derivados de petróleo e equipamentos elétricos energizados. O novo modelo incluiu a extinção de incêndios de classe A, que são inflamáveis sólidos, papel, madeira, tecidos, algodão. Então, é um extintor que você pode usar indistintamente, sem correr o risco, por exemplo, de jogar água em corrente elétrica, como já tem ocorrido em muitos lugares. O CONTRAN publicou uma portaria determinando que os extintores de incêndio automotivos sejam todos do tipo ABC. Salvo engano, desde 2004, esses extintores já são obrigatórios nos carros novos. Já saem de fábrica portando extintores ABC com duas características. Uma é que eles são descartáveis e a outra é que tem validade de 5 anos. Agora, por que foi feito isso? Porque havia aqui no Brasil muita gente fazendo picaretagem com extintor de incêndio. O pessoal misturava farinha, botava tudo dentro do extintor e dizia: olha, aqui está um extintor bom. E se preocupava apenas quando se passava por algum posto da polícia rodoviária, o pessoal se preocupava em ver se o indicador de pressão estava no lugar. Então, era um desrespeito à lei e também um desrespeito à manutenção do próprio bem. Todo automóvel tem que portar um extintor ABC e que esteja dentro do prazo de validade. Então, alguém que comprou um carro em 2005 e esteja com esse carro circulando até hoje, com certeza já deveria ter trocado o aparelho, porque 2004, como 2009, já teria perdido a validade. O extintor antigo, o BC, tinha sua composição à base de bicarbonato de sódio. Era bicarbonato de sódio, estearato metálico e trifosfato de sódio. Só que a maioria, o percentual maior era de bicarbonato de sódio. Hoje é a base de esses extintores, tem aqui 55% de fosfato monoamônia. Então, esse tipo de extintor tem uma capacidade de extinção realmente maior, ele tem um leque que faz com que você possa apagar incêndios no painel do carro, no banco do carro, no motor do carro também, nos pneus. Ele realmente é muito mais eficaz e eu achei que foi uma medida excelente, porque existe muito mais confiabilidade por parte dos fabricantes do que por parte do picareta que recarrega, que diz recarregar um extintor de incêndio. A utilização, eu recomendo que se faça o seguinte: se o incêndio ocorrer no motor do automóvel, o indivíduo que vai apagar o incêndio, no caso o condutor, ele pega o extintor nessa posição, ele tem que ficar em pé, nessa posição em pé. Ele pega aqui existe uma trava, ele puxa essa trava com o extintor nessa posição, ele levanta um pouco o capô do carro e descarrega o extintor dentro do compartimento do motor. Em seguida, fecha a tampa novamente. Por quê? Com uma atitude dessa, não vai haver uma quantidade grande de oxigênio. E sem oxigênio não há propagação, não há incêndio.
se você provoca uma descarga de parte da carga do extintor de incêndio, você automaticamente vai descarregar também o gás pressurizante, que é o nitrogênio. Então o extintor vai permanecer com um pouquinho de pó químico, mas não tem mais o gás pressurizante. Ou seja, não vai adiantar de nada. Ou seja, para ficar claro, todo extintor é apenas para ser utilizado de vez e somente uma vez. Uma vez, exatamente. Depois de uso, no caso desse extintor de carro, esses novos ABC, usou, descartou. Aí compra o novo.